Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 17 e seguintes. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu me humilho diante de Ti, Senhor Jesus. E uma vez mais, Pai, me colocando diante da Tua santa presença, pedindo a Deus para que o Senhor envie a Tua palavra diretamente do Teu trono para o meu, para os nossos corações, Pai. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir de Ti. Então fala conosco, Deus. Pai, eu oro e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos vendo o profeta Abacuque nos chamando a colocarmos a nossa fé em Deus. Nós temos visto nos dias de hoje que muitos estão à procura de livros de autoajuda, livros onde ensina a como ser próspero, livros que ensinam a ser ou ter uma vida boa. Enfim, as pessoas estão buscando, através do conhecimento humano, para o conhecimento, para o crescimento dele, e tentando, desta forma, trazer para a vida dele, através das forças dele, o que ele precisa. E nós sabemos que quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós temos a certeza de que o Salmo 23 se fará presente nas nossas vidas, onde nós temos a certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Nós não temos que nos esforçarmos para conquistarmos coisas, para conquistarmos bens materiais, para sermos pessoas bem-sucedidas, para sermos pessoas prósperas, para sermos pessoas abençoadas, para sermos pessoas com uma vida boa no sentido onde nada você tem falta, onde você pode entrar num supermercado e comprar aquilo que você quer, sem se preocupar se o dinheiro vai dar para fazer outras coisas ou não. Você não tem esta preocupação porque você tem ele na sua mão, você tem ele na sua conta, mas nós não temos que pensar nisso, nós temos que crer que assim como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele fala claramente: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, suprirá todas as nossas necessidades, segundo as riquezas dele em glória. Então nós temos tudo aquilo que nós precisarmos quando nós confiamos no Senhor. E é muito fácil nós nos alegrarmos quando as coisas estão tudo bem, quando nós temos tudo aquilo que nós precisamos, quando nós temos uma vida financeira estável, quando nós temos os nossos celeiros transbordando, quando nós temos saúde. Mas nesse momento é fácil nós nos alegrarmos, é fácil
nós nos exultarmos no Senhor. Agora, o difícil é quando as coisas não vão bem, é quando as coisas estão dando ao contrário daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós planejamos. Porque eu costumo planejar o meu dia, eu costumo sim fazer uma programação para o meu dia de amanhã, às vezes até para o dia seguinte, às vezes para a semana, mas às vezes elas não saem do jeito que eu planejei, do jeito que eu programei. Mas uma coisa eu tenho a certeza, de que o Senhor muitas vezes, Ele faz sim, com que os nossos planos não saiam de acordo com o que nós queremos, para que o plano do Senhor seja cumprido, seja feito. Porque os nossos planos podem falhar, mas os planos do Senhor jamais falharão nas nossas vidas. E nós temos, irmãos, que pensar desta forma. Nós temos que imaginar que sem Deus nós não somos nada. E nós nada podemos. Mas com Deus à nossa frente, com Deus do nosso lado, com Deus nos sustentando, nós não vamos precisar nos preocuparmos. Nós não vamos ter que vivermos ansiosos, angustiados, preocupados, mas nós vamos ter a certeza de que tudo sairá bem, que tudo irá correr segundo aquilo que Deus formou para nós. Nós fazemos planos sim, e nós devemos fazer planos, mas nós temos que ter aquela certeza de que a última palavra vem do Senhor. A última palavra não é nossa, a última palavra quem vai dar nas nossas vidas é Deus. Nós planejamos muitas coisas, mas muitas dessas coisas que nós planejamos, muitas vezes elas nos vão distanciar de Deus, elas não vão nos aproximar do Senhor, elas vão nos levar para longe. Então o Senhor não permite com que elas venham se concretizar. E nós vemos aqui o profeta Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam. E nós vemos, irmãos, que os frutos, ainda que as flores e os frutos, eles nos mostram que são coisas que nós esperamos para o futuro. Porque isso são indícios de que irá acontecer, de que irá frutificar, irá ter a provisão para a gente mais para frente. Então, irmãos, ele fala assim para nós: nós não podemos e nós não devemos querer que as coisas aconteçam agora. Ainda que você não consiga ver hoje, ainda que você não consiga contemplar hoje aquilo que você está colocando diante do Senhor, mas permaneça firme, permaneça confiando que no tempo do Senhor vai acontecer. É muito fácil para nós, quando as coisas estão correndo do jeito que nós queremos, quando as coisas estão saindo do jeito que nós planejamos. Mas quando você olha e as coisas começam a andar para trás, quando você olha que as coisas começam a não dar certo, qual é a primeira coisa que o homem faz? É se distanciar de Deus, é dizer: não, eu não quero mais, eu não vou continuar, porque o Senhor não está me atendendo. E isso aqui me levou, irmãos, lá na passagem onde o Senhor fala com Satanás, perguntando se ele tinha observado o servo dele aqui na terra. E esse servo era Jó, e era um homem que era fiel a Deus, era um homem que era temente, era um homem que se desviava até da aparência do mal. E Jó foi acometido de vários infortúnios. Jó, ele foi provado em várias áreas da sua vida. Satanás tentou Jó de todas as formas para ver se ele negaria a fé dele em Deus, mas a fé dele estava firmada no Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia, porque ele disse: Deus me deu, Deus tirou, Deus tomou. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha, nada era dele.
Então ele não se distanciou do Senhor. E Jó era um homem que, segundo a palavra, era um homem mais rico do Oriente. Ninguém era mais rico do que ele. E de repente, ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os seus bens. Ele ficou sem nada. E como eu disse, no culto doméstico, no culto que nós fazemos aos sábados, na minha casa ou na casa de alguns dos meus filhos, e o Senhor me usou para dizer desta forma, que teve pessoas aqui em Pederneiras, não vamos citar nome, não vamos citar instituição, mas que quando perderam tudo que tinha, porque haviam vendido casas, terrenos, fazendas para aplicar, e perderam tudo. Teve pessoas aqui que tirou a própria vida. Então essas pessoas, elas não estavam firmadas em Deus. Essas pessoas não tinham essa confiança de que Deus era poderoso para restituir aquilo que ele havia perdido. Não estavam firmados. E nós vemos que Jó perdeu tudo, mas ele não se distanciou de Deus. Ele não virou as costas. Ele perdeu seus filhos. Veja bem, irmãos, Jó, ele teve que sepultar os seus filhos, os seus 10 filhos. E não foi um hoje, outro daqui 3, 4, 5 meses, um ano, não. Foram os 10 no mesmo dia. E Jó não blasfemou, Jó não levantou a sua voz contra o Senhor. Ele não virou as costas para o Senhor, mas ele permaneceu firme. E é nessas horas, irmãos, que nós temos que elevar a nossa fé, nesse momento que nós temos que buscar a Deus e crer que Ele pode fazer o milagre acontecer, que Ele pode fazer o impossível acontecer, que Ele pode virar aquele quadro. Nós vemos que Jó perdeu a sua saúde. Irmãos, por muito pouco nós desanimamos. Por muito pouco nós falamos, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou no culto, porque eu estou com um pigarro na garganta, hoje eu não vou porque eu estou com uma dorzinha no meu pé. Você vai montar no carro dentro da sua casa e vai descer do carro na porta da igreja. Você vai montar no carro dentro da igreja e vai descer na porta da sua casa. Você não veio, irmão, porque você não está firmado. Porque aquele que tem compromisso com Deus, aquele que crê em Deus, ele faz como Jó fez. Jó raspava as suas feridas com um casco, com um pedaço de tijolo, e ainda assim ele não abriu mão, ele não blasfemou, porque a sua esposa diz, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele diz, como uma louca falas tu, mulher. Então, irmãos, nós não devemos nos distanciar de Deus. Nós devemos ter a certeza que o Deus que nós servimos é um Deus que não nos abandona. É um Deus que jamais vai virar as costas para nós, independente da situação que nós estejamos vivendo. Nós devemos sempre mostrar que nós somos verdadeiros servos de Deus e que nós confiamos plenamente no poder desse Deus que nós servimos, que nós sabemos, irmãos, que ainda que nos falte tudo, ainda que nós não tenhamos o que colocar amanhã na nossa mesa, nós devemos vir para a igreja, nós devemos vir para a casa do Senhor, nós devemos dobrar os nossos joelhos em oração dentro do nosso lar e colocar diante do Senhor, Senhor, olha, eu não tenho hoje, mas eu sei que o Senhor é Deus provedor e que amanhã vai ter, e quando você chegar na tua casa hoje, você vai encontrar ali uma cesta básica no teu portão. Vai um servo bater na tua porta e vai dizer, o Senhor mandou vir te entregar. Você vai dizer, Senhor, olha, eu não tenho como saldar esta conta, ela vence amanhã, e se não for pago, pode ser ou será interrompido o fornecimento desse bem que eu preciso, desse serviço que eu preciso. O Senhor vai falar para você, servo meu, serva minha, você confiou em mim e eu vou prover para você. E o nosso Deus, irmãos, é Deus que provê mesmo. É Deus que fala e faz. É Deus que promete e cumpre. Ele não deixa a sua palavra passar em branco.
Ele não deixa um filho dele em desespero de causa. Ele não deixa um filho dele na luta sozinho. Se precisar, ele entra na luta com você. Basta que você confie em Deus. Basta que você coloque a sua fé nele. Porque Deus, irmãos, Ele está nesse momento no nosso meio. Ele está olhando para o coração de cada um de nós. E Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você está buscando. Mas Ele quer tão somente, irmão, que você confie nele. Ele quer tão somente, meu irmão, minha irmã, que você abra o teu coração e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Ele vai te atender. Ele vai te socorrer. Ele vai fazer aquilo que você está esperando. O Senhor fala, meus irmãos, que é fácil demais. É fácil demais você receber uma bênção do Senhor. O Senhor, Ele não quer ver os seus filhos entristecidos. Ele não quer ver os seus filhos choramingando pelos cantos. Ele não quer os seus filhos nas mãos de agiotas. Não. Ele quer que você tenha, e você tenha em abundância. Por isso, coloca as tuas necessidades diante do Senhor. Lembre-se, irmãos, o profeta Abacuque, ele sabia que a figueira, a vide, a oliveira, os campos e as ovelhas eram bens que era usado pelo povo no Egito. E se faltasse, o povo iria passar por momentos de grande necessidade. Mas o Senhor, Ele não deixa faltar na tua mesa. O Senhor não deixa faltar, porque Ele vai prover sempre para aqueles que buscam, para aqueles que confiam. E eu quero dizer para os irmãos que o fruto da vide, o produto da oliveira pode mentir. Os campos podem não produzir. As ovelhas da malhada, elas podem ser arrebatadas. Os currais podem estar vazios, podem não haver vacas. Mas eu faço como fez o profeta Abacuque. Eu faço um coro junto com ele neste momento e declaro que todavia, ainda que me falte tudo, ainda que me falte o pão, ainda que me falte o trabalho, ainda que me falte o vestuário, enfim, que eu não tenha nada, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim eu vou continuar confiando que o Senhor não vai me abandonar. Ainda assim, eu vou continuar crendo que o Deus que eu sirvo é um Deus que tem poder para mudar toda e qualquer história, porque a minha fé vai estar firmada somente no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me levar por caminhos planos. Eu sei que mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações, eu sei que o Senhor vai me levar a pastos verdejantes. Nós temos que agir conforme a palavra que foi ministrada no domingo. A tribulação, ela produz a perseverança, produz a paciência. E nós temos que mesmo nesses momentos em que nós não conseguimos ver com clareza aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós um dia desejamos, aquilo que nós achamos que seria nosso,
Ainda que nós não consigamos ter esta visão, nós não devemos perder a nossa esperança, nós devemos continuar sendo pacientes, porque um dia nós sonhamos em comprar um terreno, em comprar um carro, em comprarmos uma casa, e nós começamos pacientemente, guardando um pouco por mês, e depois no final de 2 a 3 anos, quando nós já tínhamos o dinheiro para comprar esse terreno, para comprar esse carro, para dar entrada nessa tão sonhada casa, acontece um imprevisto, e aquele dinheiro que era para realizar esse sonho, ele acaba sendo adiado, porque esse dinheiro será comprometido com esse imprevisto, com esta emergência. E nós não devemos nos entristecermos, nós não devemos, de forma alguma, achar que acabou, que não há mais esperança. Mas o Senhor diz que sempre há esperança para aqueles que confiam no Senhor. E nós estamos, nesta noite, irmãos, colocando a nossa fé em ação, nós estamos colocando a nossa fé neste momento diante do Senhor e dizendo para Ele que nós confiamos nele inteiramente de todo o coração. Nós confiamos que Ele irá fazer como Ele fez com Abraão quando foi sacrificar o seu filho. No momento em que ele levantou a sua mão, o anjo do Senhor bradou com ele e disse: não faças nenhum mal para o teu filho, porque eu sei que você foi fiel, porque eu sei que você confiou em mim. Eu sei que a tua fé está depositada em mim, porque você sabia, e Abraão sabia, que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo, para fazer com que cumprisse a palavra do Senhor na vida dele, que aquele filho seria pai de uma multidão, seria feito ali uma grande multidão através de Isaque, seu filho. E assim, irmãos, nós também devemos ser. Nós devemos entregar o nosso melhor para o Senhor. Nós devemos entregar tudo aquilo que nós temos, porque nada é nosso. Jó sabia disso. Jó disse: tudo que eu tenho, nada é meu, tudo é do Senhor. E Abacuque chamou este povo para este propósito. Chamou este povo para fazer com que eles esquecessem da dependência deles sobre eles mesmos, mas que eles deveriam lançar a sua fé sobre Deus, que eles deveriam lançar sobre o Senhor tudo aquilo que eles precisavam, porque o Deus que nós servimos jamais irá nos decepcionar. Hoje, nesta noite, eu quero convidar os irmãos para fazer este propósito. Sacrifica o teu Isaque. Entra na paciência de Jó. Usa esta fé que Abacuque está despertando no povo do Egito. E depois você vem e entrega o seu testemunho aqui no altar de Deus. Porque você vai ver com grandes coisas o Senhor irá fazer na tua vida. Você que estava prestes a desistir, continua perseverando. Continua firme. Não desista. Porque o nosso Deus, Ele está do teu lado. Ele está do teu lado e Ele vai fazer por você
aquilo que você colocar diante dele nesta noite. O nosso Deus, Ele está presente neste lugar. E Ele nos trouxe aqui nesta noite, a mim e a vocês, para que nós pudéssemos ouvir que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a nossa fé, irmãos, por menor que ela seja, a Bíblia diz ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela será muito grande. Porque com uma fé minúscula como aquela, nós vamos poder dizer ao monte, ergue, lança-te ao mar, e ele irá se lançar. Porque através da nossa fé, através da palavra que será emitida por nós, o Senhor fará cumprir este propósito. Então, você que colocou algo diante do Senhor hoje, creia que o Senhor está te atendendo. Você que falou com o Senhor hoje, o que você precisa. Você que contou para o Senhor a tua situação. Você que dobrou os teus joelhos hoje na presença do Senhor e chorou diante dEle, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência na minha vida. Você que se colocou diante dEle, aguarde. Porque no tempo dEle, Ele vai fazer acontecer. Eu não digo que hoje, porque muitas vezes o Senhor faz agora. Outras, Ele diz espera, ou não, porque o Senhor diz não também. Se Ele disser não, é porque não está em linha com a vontade dEle. Mas do mais, podemos ter a certeza que o Senhor é um Deus que é Pai, e como Pai, Ele vai nos dar sempre o melhor. E a palavra desta noite, irmãos, que ela venha inspirar a cada um de nós, a buscarmos cada vez mais, crescermos na presença do Senhor, pedindo sempre que a nossa fé, ela sempre aumente, e que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos para ouvir, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós que ouvimos a palavra de Deus nesta noite, eu tenho certeza que a fé, ela foi colocada um pouco mais hoje dentro de cada um de nós. Amém? Está entregue, irmãos.